Querida igreja, boa noite, graça e paz. O ano de 2024, já embarcamos no ano de 2024. Estamos hoje no terceiro dia desses 365 que o Senhor reservou para nós. Nós agradecemos muito ao Senhor porque Ele está nos dando mais um ano. Nos fez terminar o ano de 2023 e começarmos um novo ano. Louvamos muito ao Senhor. Um ano cheio de desafios, assim como foram desafiantes ou desafiosos o ano de 2023. Cheio de grandes oportunidades, assim como foi o ano de 2023 e será o ano de 2024. Precisaremos de forças, precisaremos de direção, e sem dúvida nenhuma o Senhor provê e proverá esse direcionamento e essa força. Minha Bíblia aqui está aberta em Isaías, no capítulo 40, quando o texto diz assim, que ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pois bem, sejam bem-vindos, queridos irmãos, a este novo ano, que já taxiamos para essa viagem, já começamos a voar e o Senhor nos ajudou até aqui. Terceiro dia, temos ainda mais de 360 pela frente e sem dúvida nenhuma o Senhor há de nos abençoar também. Seja bem-vindo a este culto, a este primeiro culto da quarta do ano de 2024. Que nós possamos estar juntos nessas 300 e poucos dias, nessas aproximadamente 53 semanas deste ano. Esse é um tempo muito precioso, um tempo em que nos encontramos no meio de semana, um tempo em que podemos refletir na sua palavra, um tempo que podemos orar e interceder e agradecer. Sejam bem-vindos. Não percamos essa oportunidade de estarmos sempre juntos nesse tempo. Vamos orar agora e logo depois estaremos aí com um tempo de louvor precioso, cantando louvores ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor está nos dando. Obrigado por este ano que se inicia. Obrigado por este primeiro culto de quarta-feira, este primeiro culto da quarta. E te pedimos, ó Deus, nos abençoe em todas as outras quartas-feiras, em todas as outras terças-feiras, no culto de intercessão, em todos os momentos, os períodos de vigília que teremos, em todos os cultos de domingo, em todos os cultos de família, em todos os cultos de jovem. Nos abençoe, ó Deus. Te pedimos a tua graça por todas essas expressões de adoração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, mais uma vez, podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E os desafios à frente serão cumpridos, serão ultrapassados com a tua ajuda e os teus cuidados. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Que alegria crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os
crescer. Que alegria crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estou aqui para conduzir esse período de oração, esse tempo. E oração nunca é demais, a gente sempre está precisando orar, sempre há questões a serem levadas diante de Deus com seriedade, né? Com persistência. E hoje, especificamente, nós temos aí 2 pedidos de oração por 2 pessoas que estão passando por cirurgia, ou nesse momento já passaram, né? Que seria a minha irmã Joana, que está fazendo cirurgia no dia de hoje de uma hérnia de hiato e correção de esfíncter, né? Seria uma cirurgia aí para correção de refluxo grave, nível grave. E também pela Juliana, que é amiga da nossa irmã Vaneide, que está com câncer de mama e que no dia de hoje iria passar por passou, né, certamente por uma cirurgia para retirada de um nódulo cancerígeno da mama. Tá bom? Então vamos orar por essas vidas, colocar essas vidas aí no altar do Senhor, continuar orando também pela nossa igreja, pelos nossos ministérios, pelos nossos projetos, pela a nossa agenda de 2024, por aquilo que Deus deseja realizar através de nós como igreja. Amém? Então feche os teus olhos, vamos orar juntamente comigo. Deus amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento de intercessão, por este momento de culto. E queremos, Senhor, entregar nas tuas mãos, ó Deus, a vida da Juliana, que precisa dos teus cuidados, que precisa, ó Deus, da tua mão agindo no seu corpo, na sua vida, que no dia de hoje passou por uma cirurgia. Que essa cirurgia traga cura, traga restauração, ó Deus, na saúde da Juliana. Pai, eu também te peço pela vida da Joana, que também fez cirurgia no dia de hoje, e que o Senhor esteja com essas 2 irmãs, Senhor, a Juliana e a Joana, permitindo que seu corpo se restaure, permitindo, Senhor, que o pós-operatório seja breve e que elas possam estar, Senhor, restabilizadas, que elas possam estar curadas para a glória, honra e louvor do teu nome. Pai amado, eu também te peço pela tua igreja, coloco diante do Senhor a Igreja Batista Vida Nova. Eu oro para que o teu Espírito venha conduzir a tua obra neste lugar. Eu oro, Senhor, por cada membro, por cada família, por cada necessidade. Ó Deus, por todos aqueles pedidos de oração que muitas vezes chegam até nós via WhatsApp, alguns irmãos comentam às vezes, ó Deus, necessidades da sua vida. Esses pedidos de oração não são da igreja, não pertencem a nenhum grupo, mas são pedidos de oração do Senhor. Esses pedidos são direcionados ao Senhor, Pai. Estenda a tua mão, abençoa a tua igreja, prospera a tua obra, Deus, ali na Vida Nova, abençoa cada líder, cada ministério. Nós oramos, Senhor, pela agenda de 2024, pelos projetos, pelos sonhos, Pai, que estão no teu coração, que esses sonhos venham também entrar no nosso coração e que possamos, Senhor, no ano de 2024, fazer a tua vontade, ver a tua obra crescer, que possamos ser cheios do teu Espírito, que possamos, ó Deus, viver os milagres, o agir do Senhor no meio do teu povo, Pai. Obrigado, Senhor, por este tempo de intercessão. Abençoa agora a tua palavra, seja com o pastor Manuel, que vai ministrar a tua palavra, que a tua palavra encontre terra fértil nos corações que estarão assistindo este vídeo, Senhor, que estarão em algum momento das suas vidas, ó Deus, acessando essa ferramenta, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe.
Amados irmãos, como é bom nós estarmos nessa posição de intercessores, não é mesmo? Orando, intercedendo, não só agradecendo pelas nossas vidas, mas também intercedendo por tantas necessidades que existem ao nosso redor. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o que já desde quarta-feira passada temos conversado, o foco das nossas atenções, pensando no sentido da vida, muito apropriado nós terminarmos um ano e começarmos o outro ano pensando nisso, o sentido na vida. Por isso o título da mensagem de quarta-feira passada foi Pensando no Sentido da Vida, no final e no início de um novo ano. Hoje eu gostaria de focar um pouco mais as nossas atenções para o ano de 2024. Então, talvez um título poderia ser Para o ano de 2024 fazer sentido. Então, para o ano de 2024 fazer sentido, o que precisamos é focar nos propósitos de Deus. Focar nos propósitos de Deus. Vai um pouco na ideia de que deveríamos ou deveremos estar focando as nossas atenções no reino. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. 2 textos, um no Antigo e um no Novo Testamento. Do Antigo Testamento é aquele que usamos na quarta-feira passada, ali de Isaías, no capítulo 43, versículo 6 e o versículo 7, quando o texto diz: de longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. E eu gostaria de pedir que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Efésios, ali logo no capítulo 1. O capítulo 1 dessa carta, o capítulo 1 de Efésios, é marcado tremendamente pelo fato de Deus mostrar o seu propósito em relação a nós. Por isso é que é oportuno nós pensarmos que para o ano de 2024 fazer sentido, devemos focar as nossas atenções nos propósitos do Criador, nos propósitos de Deus. Afinal de contas, Ele é o nosso construtor. E nada como examinar o manual do fabricante para utilizarmos melhor os equipamentos que estamos usando. O manual de fabricante é o que dá as dicas importantes, e a palavra de Deus é esse manual do fabricante. Então, esse texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12, ele diz assim: em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É muito marcante quando no versículo 11 ele diz que nós fomos feitos herança, predestinados segundo os propósitos dele. Então nós fomos feitos herança sua. Para quê? Para o propósito dele, segundo o propósito dele, propósito de Deus. E depois o versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, é muito claro esse texto da palavra de Deus, mostrando o para que fomos formados. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca do propósito da vida, não simplesmente do sentido da vida. O que nós falamos na quarta-feira passada, só para recuperarmos um pouquinho, nós dissemos ali que, à luz do que Salomão menciona em Eclesiastes, no capítulo 1, nós devemos refletir também. Ele diz ali que grande inutilidade, nada faz sentido. É verdade, sem Deus nada faz sentido.
Sem Deus a vida não tem sentido. Foi com isso que nós terminamos a mensagem de quarta-feira passada. Nada tem sentido, os prazeres não têm sentido, o trabalho árduo é inútil. Muito embora alguns pensamentos, alguns pensadores, ou a razão, não é? Aquelas pessoas que focam na razão humana como o fim de todas as coisas e como origem de todas as coisas, dizem de maneira diferente. Eles dizem ali no caso de Freud que as pessoas têm fome de amor. No caso de Carl Gustav Jung, as pessoas têm fome de segurança. Alfred Adler, as pessoas têm fome de significância. Viktor Frankl diz que o ser humano precisa de tensão, o ser humano precisa de desafios. E quando ele não os tem, ele busca de alguma forma, de uma forma positiva e às vezes busca de uma forma negativa também. Quando busca de uma forma positiva é menos ruim, mas o principal mesmo é nós entendermos que da perspectiva de Deus, a fome do ser humano é saciada com o pão da vida. A sede do ser humano é descedentada com a água da vida. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Então, as Escrituras Sagradas é quem nos dá um norte muito importante acerca desse sentido da vida. Portanto, se nós quisermos realmente estar sintonizados com o propósito da vida segundo Deus, segundo os propósitos de Deus, é só entendermos o texto que nós lemos em Efésios, por exemplo. Não é? Reforçando aqui que em Cristo nós fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, o Criador de todas as coisas, e conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos o quê? A fim de sermos por louvor da sua glória. Então, o propósito de vida, na realidade, tem a ver com vivermos para glorificar a Deus, vivermos para a glória de Deus, como o texto de Efésios disse, como o texto de Romanos também diz, o texto de Romanos no capítulo 11, versículo 36, ele diz para nós, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas significa todas as coisas, inclusive a nossa vida, inclusive os nossos propósitos, as nossas intenções, os nossos projetos. Se os nossos projetos de vida focarem tão somente em nós mesmos, em nossa família, nós estaremos fora dos propósitos de Deus e, segundo um equipamento não trabalhado, segundo o manual do fabricante, ele trabalha com ineficácia. Nós vivemos ineficazmente se estivermos fora do propósito de Deus. Por isso, para 2024 fazer sentido, ao chegarmos no final de 2024, olharmos para trás e dizer, realmente, cada minuto da minha vida, cada hora da minha vida, cada semana, cada mês da minha vida, valeu a pena ser vivido. Todos os sofrimentos, todos os desafios, sofrimento sim, porque a Bíblia diz que nós teríamos muitas aflições, Jesus dizendo isso. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, existem propósitos até para o sofrimento, existem propósitos até para os desafios não vencidos, porque os desafios não vencidos, eles representam crescimento e aprendizado para as próximas etapas. O Senhor não nos dá vitória sempre, porque se Ele nos desse vitória sempre, nós ficaríamos extremamente orgulhosos e não buscaríamos aprender mais. Mas as derrotas que o Senhor permite que nós estejamos tendo são para o nosso crescimento, ou seja, as nossas derrotas, os nossos sofrimentos têm efeito pedagógico.
São as disciplinas que o bom Pai, com P maiúsculo, impõe sobre nós, para que nós possamos aprender. Então nós fomos criados por Deus por louvor da sua glória, não teve outro significado. Mas talvez você possa pensar, ou alguém possa pensar, puxa, então, e os meus projetos? E as minhas intenções? E os meus desejos? Um erro está nós imaginarmos que se nós ficarmos nos propósitos de Deus, todos os nossos projetos, os nossos desejos não serão alcançados. É ao contrário. É quando nós estivermos dentro dos propósitos de Deus, é que o real desejo, os reais desejos, os reais sentimentos, é que serão supridos por Deus. Deus sabe o que deve dar para nós. Se nós estivermos pertinho dele, nós alcançaremos o ideal de vida. Ao contrário, se nós estivermos longe dele, buscando os nossos caminhos. Buscando os nossos caminhos, na realidade, é como dizem por aí, é tiro no pé, é andar no vazio, é andar sem sabermos exatamente se vai dar certo, é entrarmos por uma porta sabendo se depois haverá uma outra para sairmos ou para encontrarmos, mas entrando ou vivendo, focando as nossas atenções no propósito de Deus, porque para isso nós fomos criados. Sem dúvida nenhuma, nós alcançaremos todos os nossos objetivos. Salmo 34, você se lembra? Desculpe, o Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É nessa direção. O que significa deleitar-se no Senhor? Trabalhar e viver segundo os seus propósitos. A criação de Deus teve objetivo Ele mesmo. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. A criação de Deus teve como objetivo Ele mesmo e não nós. Por isso, por amor, Ele nos chamou para o seu próprio propósito e não nós estando no centro da vontade. O texto de Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele reforça muito bem isso para nós. O sentido da vida, queridos, é paz com Deus. Eu diria assim, o melhor sentido da vida é a paz com Deus. Se nós quisermos buscar e encontrar o sentido da vida, nós encontraremos quando tivermos paz com Deus. Isto porque o homem está afastado de Deus. Em Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele diz assim, mas as suas maldades, apontando para mim, apontando para você, separam vocês e Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Olha só. Essa é a situação do homem. O homem está afastado de Deus. Ou seja, a ira de Deus sobre o homem repousa. O homem não tem paz com Deus fora da sua presença. O homem não tem paz com Deus buscando os seus próprios propósitos. O homem não tem paz com Deus a não ser que ele busque os propósitos de Deus, que é para viver para o louvor da sua glória. Segundo os seus propósitos, nós fomos chamados. O homem só encontra sentido na vida quando tiver paz com Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, quando ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Somente justificados por Deus é que nós temos paz com Ele. E a justificação com Deus se dá pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça. Olhem só,
por nosso Senhor Jesus Cristo, nós tivemos acesso à graça da presença de Deus, a graça de sermos justificados pela fé. E o texto continua dizendo: e por esta graça nós estamos firmes agora. A graça de sermos justificados pela fé em Cristo. Ou seja, o homem só tem paz com Deus, ele só encontra sentido na vida quando tem paz com Deus. E ele só tem paz com Deus quando ele for justificado pela fé. E ele é justificado pela fé na pessoa do Senhor Jesus. Por isso, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, segundo ele mesmo. Como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém encontra sentido na vida senão por mim. Por isso, buscar estar firme nos propósitos de Deus, focando nos propósitos de Deus. O texto um texto muito, muito importante aqui, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mostra que o vazio do coração do homem só pode ser preenchido com Deus em seu coração. O vazio do coração do homem só pode ser preenchido com Deus em seu coração. Agostinho, de maneira muito apropriada, diz: tu nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em ti. Que palavra maravilhosa de Agostinho, não é mesmo? Tu nos criaste para ti, ou seja, foi para os seus propósitos. E o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em ti. O sentido da vida é a paz com Deus. O homem só encontra sentido na vida quando ele se reconciliar com Deus. A justificação que se dá pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo proporciona essa reconciliação nossa, reconciliação do homem pecador que está afastado de Deus com esse Deus. Quando nós vemos ali um texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 a 19, quando ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo, não levando em conta os pecados dos homens. Então, amados irmãos, o sentido da vida pleno é a paz com Deus. Não nos esqueçamos, o homem está afastado de Deus. Nós não estamos tão próximos de Deus quanto Deus planejou que estivéssemos. Nós ainda vivemos debaixo da corrupção do pecado. Nós ainda somos traídos pela nossa mente, pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades, pelas nossas emoções. Nós sentimos coisas inadequadas, nós pensamos coisas inadequadas. Nós temos vontades inadequadas. Então, a vontade plena ainda não foi cumprida e suprida, e só teremos isso suprido quando estivermos com Deus nos céus, a estatura de varão perfeito. Não nos esqueçamos que o homem só encontra sentido na vida quando tiver paz com Deus. Se você ainda não teve uma experiência com Cristo, que é o que nos dará paz com Deus, porque Deus nos reconciliou consigo mesmo na pessoa de Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz para levar ali na cruz os nossos pecados, para justificar os nossos pecados. Então, em Cristo nós somos justificados. Então, se nós não cremos nesse Cristo, se nós não cremos em Jesus como o nosso justificador, como o nosso salvador,
enfrentamos tentação, mas conforto recebemos, indo a Cristo em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão, ao esconder com Jesus Cristo, sempre atender oração. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação, e em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. É verdade, Marcelo. Só em Cristo nós podemos encontrar a verdadeira amizade. Em Jesus, amigo temos. Que seja assim nesse ano de 2024 de maneira muito especial. Vamos orar, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos experimentar a tua amizade na pessoa de Cristo Jesus. Obrigado porque podemos começar um novo ano sabendo que o Senhor está a nos dirigir, está nos guardando e sabendo que o Senhor oferece a tua amizade em todo o tempo. Que possamos desfrutar de maneira única e especial em todo instante essa tua amizade. Que nós possamos estar cada vez mais perto do Senhor, focando cada vez mais a nossa vida no Senhor e que os nossos projetos, as nossas intenções, os nossos planos estejam em sintonia, em consonância com os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.